Aqui. Tá Então, bom. muito bem-vindo a todos que estão aqui com a gente hoje, nesse terceiro e último dia desse ciclo de palestras sobre pavimentação. Essa palestra trazida pelo Sinduscom Paraná Norte, a Governança da Construção Civil de Londrina, a ICOM, e o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. Então, a gente vai ter a palestra hoje com o tema macro de métodos alternativos. O engenheiro Michael Rodrigues é um engenheiro civil pela UEL, tem pós-graduação em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em gestão ambiental pela Universidade da Filadélfia de Londrina, Unifil, e diretor técnico da empresa LTP Construções Limitadas, com foco em obras de estabilização de solos para pavimentação asfáltica, e consultor técnico da empresa Ecopontes Limitada, especializada em pontes através do sistema misto aço e concreto. Esse ciclo está sendo gravado, então todos esses vídeos do dia 1, dia 2, quem perdeu a palestra, vai estar logo no nosso YouTube, e também vocês vão receber o mesmo link do e-mail aqui que eu vou mandar, onde você vai poder baixar os 3 vídeos e olhar depois com calma em casa e vendo os slides aqui dos palestrantes, tá ok? A gente vai fazer aqui mais ou menos 1 hora de palestra com o Michael, depois a gente abre para perguntas. Então eu peço que vocês, durante a apresentação, anotem suas perguntas ou mandem aqui no chat, e depois eu abro os microfones para a gente fazer uma mesa redonda bonita aqui no final, ou então depois eu mesmo faço a pergunta aqui para o nosso palestrante. Então é isso, com a palavra, Michael. Muito obrigado. Boa noite, agradeço o convite. Bom, agradeço a todos aí presentes e vamos dar início aqui à palestra. Quando eu coloco aqui métodos alternativos de pavimentação, eu vou iniciar com os métodos tradicionais, para a gente ter uma ideia do que é os alternativos, né? Então, o dimensionamento do pavimento, a gente tem espessuras de camadas para cada tipo de insumo. Então, vamos lá. Começamos com o revestimento. Ele pode ser um tratamento triplo, um tratamento superficial duplo, um CBUQ, que é o tradicionalmente usado em Londrina. Aqui a gente tem a base, né? Nesse momento aqui, com CBR maior que 60. Ele está mostrando aqui CBR maior que 60, mas normalmente a gente utiliza maior que 80. Depois eu vou explicar o que é esse CBR, esse número aqui. A gente tem aqui embaixo o reforço do subleito, o reforço do subleito e o subleito, que é o próprio solo que a gente está hoje, que é o suporte final do tá? Então, está aqui um perfil do pavimento, aqui como, vamos dizer, o subleito, a base aqui de brita graduada, e aqui o relevo asfáltico, que é o CBUQ, nesse tratamento aqui, nessa figura. Aqui é um gráfico que lá no final vocês vão entender porque esse gráfico aqui nesse momento. Aqui na lateral, aqui na bicista, ele está indo aqui, operações de eixo 18.000 libras, 8,2 toneladas. Isso aqui é norma. O que quer dizer isso? Isso aqui, todo o tráfego é baseado nessas 8,2 toneladas por eixo. Então, se você tem um caminhão que ele tem uma maior que isso aqui, então você tem uma frequência equivalente. Isso aí vocês vão ver lá na frente. E aqui é a espessura do pavimento. E aqui essas retas aqui, elas estão falando em CBRs. CBRs de 2, CBR de 3, CBR de 4. O CBR nada mais é um ensaio que foi desenvolvido em 1920, 20 e pouco, por engenheiros americanos, que ali na frente a gente vai comentar. Só para vocês terem uma ideia, CBR do solo de Londrina, a gente sempre fala CBR solo compactado, né? Vai entre 9 a 12. Então, a reta seriam as retas aqui, em cima desse diagrama, que seria o CBR. E aqui a frequência de eixo. E aqui uma fórmula que lá na frente vocês vão entender, porque até a gente aqui passa por alguns ensaios para a gente entender aqui, tá bom? Então, aqui são alguns ensaios
só necessários. Existem muito mais ensaios para determinar a espessura total do pavimento. Eu citei poucos aqui para não alongar muito, até porque a parte de ensaios a gente tem que trazer um engenheiro que tem laboratoristas, né, para a gente entender a fundo os ensaios. Mas temos ali, vamos lá, na granulometria do solo, esse solo nosso é um solo argiloso, as características do solo. Aqui falando embaixo, aqui, é um outro ensaio, um ensaio de compactação. Quando eu falo Proctor normal, quando a gente cita aqui Proctor normal, Proctor é o nome do engenheiro que desenvolveu esse ensaio e chegou a algumas conclusões que nós vamos ver adiante. Então, o Proctor normal, quando vocês veem num projeto lá, PN 100%, é o ensaio, o grau de compactação de 100%. PN é o Proctor normal. E normal, intermediário, seria a energia. Vamos resumir, vamos dizer, um Proctor normal num solo de Londrina, um rolo pé de carreiro, como você já conhece, seriam 6 passadas. Em torno de 6 passadas, você obteria o Proctor normal, que seria passada, a gente conta a ida e a volta como sendo uma passada. No intermediário, praticamente em cima do mesmo solo, você vai aplicar 11, 12 passadas. Então, é uma energia maior. E o modificado ele é utilizado na brita graduada. Com esse ensaio, determinando esse ensaio, nós vamos descobrir a umidade ótima, que está realmente envolvida com a energia. Por quê? Uma umidade baixa, você não consegue atingir uma energia, um Proctor normal ou um intermediário, e uma umidade acima da ótima, você vai saturar esse solo. E você vai determinar também a massa específica aparente seca desse solo. Vocês vão verem isso porque a gente precisa desse ensaio de compactação para depois fazer essa correlação laboratório-campo, que é muito importante, porque você não vai conseguir determinar 100 ensaios em campo se você chegou no Proctor normal, no intermediário, que isso vai estar acontecendo, que vai ser uma exigência do projeto de dimensionamento do pavimento. A expansão aqui, que vocês vão ver ali, e o CBR, que é o Índice de Suporte Califórnia. Bom, o ensaio de granulometria, ele divide-se em 2, granulometria e sedimentação. Americanos que se envolveram, um grupo, e definiu algumas condições. A gente sempre trabalha aí com ácido junto, que é uma das normas que o DENIT segue para dimensionamento. Então, é o estudo do tamanho dos grãos do solo e sua distribuição por porcentagem do tamanho dos grãos na massa do solo, independente da umidade. Então, você vai tirar o solo seco. Então, aqui eu vou pular, porque aqui é mais fácil de você ver no outro slide, de vocês verem no outro slide, pedregulhos, areias, siltes e argila. O que nós dimensionamos isso, nós correlacionamos isso com o diâmetro dos grãos. Então, vamos lá. Nós estamos aqui na ácido. Então, a argila é 0,005 milímetros, o que é para baixo desse diâmetro. Opa, pega aí agora. O que é para baixo desse diâmetro, a gente trabalha como uma argila. Aqui, 0,075 milímetros, silt. A areia está nessa limite, areia fina e areia grossa. 0,075 até 2 milímetros. E o pedregulho vai de 2 milímetros a 75 milímetros. Acima disso, a gente chama de matacão. Vou mostrar a importância disso aqui para você definir. Aqui são as peneiras, tá? E esse aqui o aparelho, ele vibra, e eu coloco o solo, uma quantidade, e aqui eles vão parando nas peneiras. Aqui na frente, você vai ver. Isso aqui é um ensaio da Tecnicom de granulometria, tá? Então, ele fez a umidade, a massa específica, e aí ele foi para o peneiramento grosso. Peneiramento grosso são peneiras maiores, ó. Peneira com malha 2,
que é diâmetro da 50 milímetros, e aí sucessivamente, 1,5, 1, 3/4, 3/8, até chegar no 10 aqui, onde ele, porcentagem passando, esse solo, ó, ele é de cafeara, tá? É um solo de cafeara porque eu vou apresentar mais para frente um comparativo que a gente fez entre o solo. Esse solo é um solo apropriado para aplicar como base o solo cimento, tá? Então, ele é o solo que vocês vão ver o resultado no final desse ensaio, só para vocês entenderem. E aqui ele foi no peneiramento fino. E aí foi na peneira 16, a peneira 30, a peneira 40, a peneira 60, 100. E aí a porcentagem passando. A peneira 200, ali que vocês viram anteriormente, 0,075. O que essa peneira é uma peneira que comanda mais ou menos ali, vocês vão ver depois na classificação do solo. Passou apenas 24,7% aqui, ó, nessa peneira. Então, é um solo, aqui o resultado, é um solo de areia média 24,1, de areia fina 54,4. E aqui está sedimento. O que é a sedimentação? Só no peneiramento ele não consegue separar o que é silt e o que é argila. Então, isso aí vocês vão ver numa classificação de solo, depois na qualidade de base e subleito que esse solo te proporciona. Então, ele fez um ensaio de sedimentação, diâmetro dos grãos, classificou. Esse solo tem 7,8 de silt, que é um pouco mais grosso, e de argila apenas 13,5. Então, só para vocês entenderem, o solo de Londrina vai chegar a 90% de argila, 88%, solo de Toledo próximo dos 90% de argila. Então, mas se eu pegar Londrina, todos eles vão dar o mesmo resultado? Preciso fazer granulometria? Precisa, porque o solo é muito diferente. Então, nós estamos aqui falando de cafeara. Cafeara é 80 quilômetros de Londrina. Então, você vê que é um solo completamente diferente do de Londrina. A base que você vai aplicar nele é uma base de solo cimento, que é a mais custo-benefício melhor. Você não vai transportar uma brita graduada 80 quilômetros, se você sabe que lá porque o solo é diferente, você consegue obter uma resistência desse solo aplicando cimento. Então, Mato Grosso, por exemplo, é um solo parecido com esse do Cafeara. Pedreira 90, 100, 120, você vai trazer uma brita graduada, como você faz aqui em Londrina, para fazer uma base de pavimentação. Então, é essa análise que a gente começa, né? Começamos. Então, vamos lá. Aqui está a classificação. Então, esse solo que a gente viu é um A24, que a gente viu lá. E solo A24, você tem que fazer, essa é uma classificação TRB, antigo HRB. O que quer dizer esse solo A24? Ele vai classificando aqui, 35% no máximo, está vendo? Aqui a peneira 200, só pode passar 35, ó, materiais granulares 35 ou menos. Eu não quero, aí, limite de liquidez seria um outro ensaio, índice de plasticidade, mas eu quero chegar nessa conclusão aí. Um A24, comportamento como subleito. É bom. Então, vamos lá. Esse solo de cafeara é um solo de excelente a bom como comportamento como subleito. O solo de Londrina, que é um material mais filoso, ele é um A75, ele está nessa parte da tabela. Olha aqui, o comportamento como subleito, sofrível a mal. Então, esse aqui é um método que eles vão classificando. Isso você leva em conta no dimensionamento. Então, é importante. É um ensaio simples, que pode ser feito rapidamente, você obtém, né? E pega uma amostra do solo em campo, leva lá e faz esse ensaio de granulometria para você saber o que você está mexendo. Onde eu estou entrando, se esse solo é bom, se esse solo, que tipo de base eu posso usar, que custo-benefício seria um insumo A ou um insumo B para utilizar como base. Tá? E aí vamos lá naquele ensaio de Proctor lá que eu falei lá atrás com as energias de cada um. Então ele vai me dar a densidade máxima, aparente e o teor de umidade ótima. A gente elege um dos mais importantes procedimentos de estudo e controle de qualidade de solo compactado.
Através dele é possível obter a densidade máxima seca do solo, condição ao desempenho estrutural hidráulico. Então, essa densidade é massa sobre volume, você sabe. Então, quanto maior a massa, mais esse solo está compactado e menos vazios ele tem, né? Então, a densidade máxima aparente seca de um solo expressa em laboratório é o peso do solo seco dividido por volume. Então, quanto maior o peso para o mesmo volume, esse solo está mais compactado. Por isso que a gente fala lá as energias. Você está com energia normal, Proctor normal, uma energia intermediária, uma energia modificada, eu vou ganhar aqui na densidade. Normal é, como eu falei para vocês, olha, são menos passos de rolo, é uma energia menor. O ensaio é repetido para diferentes teores de umidade. Por que isso? Porque você não descobre essa densidade máxima aparente seca, olha, chutando a umidade, indo a campo, colocando um caminhão-pipa lá e falar, dá 3 passadas de pipa aí que a gente está resolvido. Eu olhar o solo e falar assim, ele entende tudo de solo. Ele vai olhar, bater o olho, falar, não precisa pôr mais água que está bom. Então, o ensaio é repetido para diferentes teores de umidade, determinando para cada um deles o peso específico aparente. Com os valores obtidos, traça-se a curva de densidade por teor de umidade, obtendo-se o ponto correspondente à umidade e a densidade máxima aparente seca. Tá? Falei. Esse aqui, olha, é o ensaio, né? Aqui é o cilindro. Você coloca 5 camadas e esse aqui é uma haste, né? Você coloca, ergue-se esse êmbolo aqui. Então, você não é uma compactação manual. Já tem um peso próprio aqui para fazer. E aqui, ó. Vou voltar. E aqui está aqui com as energias de compactação de Proctor. Então, vocês viram lá no ensaio, energia normal são 12 golpes com aquele. E sempre 5 camadas. Tá, gente? A energia intermediária, 26 golpes, e a energia modificada, 55 golpes. Isso quer dizer que você vai fazer tem uma energia maior. E aqui o gráfico de um solo normal, vamos dizer assim, olha, densidade aparente seca e a umidade ótima. Note aqui, ó, que você energia modificada, você vai obter uma densidade maior e a umidade ótima é menor. Entendeu? Aqui você vai aumentando e na energia normal, a umidade que você tem que colocar no solo um pouco acima da umidade da energia intermediária modificada. E você vê, quando você passa de um grau de saturação, a resistência à densidade ela vai caindo. Ó. Então, você vê que você tem um limite. Essa umidade ótima é importante para você definir isso aí. E em campo, você tem o laboratorista, por isso que você precisa, num setor de terraplenagem, ter o laboratorista direto em campo, que é um profissional que é difícil de você arrumar e muita gente dá pouco valor, mas vocês vão ver lá na frente a importância de ter um laboratorista em campo e dos ensaios. Esse aqui na verdade, é um ensaio de Proctor. Sempre é Tecnicom que fez esses ensaios, todos que estão aqui com a gente, é Tecnicom, tá? Então, é a empresa Brunetti Rodrigues, é PR543. Estou sempre mostrando o solo de cafeária aqui para vocês terem uma ideia. Então, não mudei o solo aqui. Lá na frente eu vou passar as obras assim, e aí vocês vão entender o que é uma e o que é a outra, os graus de compactação. Você vê aqui, ó, Proctor intermediário. Então, nós estamos numa energia maior. A camada de golpes, ó, 25 e 5 camadas. Aqui ele determinou a massa aparente. Ela está próxima desse número aqui, 1,95 gramas por centímetro cúbico. Massa sobre volume. E a umidade, ele está próximo aqui, está nesse intervalo, entre 9,5 e 11. Essa é a umidade do solo, que você vai obter para ter uma maior massa específica. E aqui, ó, cidade cafeária, subleito, esse foi feito por subleito, Proctor intermediário, que a gente chama de PI. E aí você vê, olha, uma densidade 10,1, uma umidade 10,1, e ele vai te dar um Proctor, que é a massa específica aparente
seca, e 1,95, 1,95 uns quebrados aqui, que lá adiante vocês vão ver. E o CBR, que é o famoso CBR aqui, é próximo dos 40. Eu já vou falar de antemão. O que quer dizer o CBR 40? O CBR é um ensaio, que lá na frente, mais um pouquinho vocês vão ver, é um ensaio que foi feito para determinar a resistência desse solo. E eles precisavam de um comparativo. Então, eles pegaram a brita graduada e um número para a brita graduada. A brita graduada, o CBR é 100. Então, vamos lá. 40 aqui, que a gente está num solo de cafeara, quer dizer que esse solo tem 40% da resistência de uma brita graduada. Tá? Londrina, volto a falar, é de 9 a 12, então ele tem de 9 a 12% de resistência de um solo em relação à brita graduada. Tá? Esse aqui é o método de frasco de areia. Você determinou anteriormente lá a densidade, e aí você vai para campo. Chega em campo, esse solo está compactado, chega no campo, mas será a mesma densidade que eu tenho aqui, eu tenho lá? Porque o que o laboratorista faz? Antes de entrar o rolo, ele vê a umidade, porque ele tem informação do laboratório. Ele tem a informação que a gente teve antes de entrar, nós entramos no campo agora. Ele teve a informação que é 10,1 essa umidade. Então, ele teve essa informação e aí ele veio a campo, pegou aqui, fez um metro frasco de areia. Isso aqui é areia. O que aconteceu aqui? Start mais vídeo. Ele tem aqui o frasco de areia, ele mede o volume e faz esse furo aqui. Esse furo é tradicional, essa bandeja tem um furo aqui. Ele tem o volume desse furo e o peso. Ele vai secar essa amostra de solo para ter a densidade aparente seca. Tá? Aí, ele furando aqui, dá para ver, é uma bandeja. Ele está fazendo esse furo, aqui o frasco de areia. Ele tem esse volume, ele já tem, ele vai pegar esse solo e vai secar através da frigideira, o fogareiro, frigideira, e aí ele tira essa umidade, pesa esse solo seco, ele vai ter a densidade aqui. E aí o que ele vai fazer com isso? Ele vem ao controle de compactação de solos. Nós tínhamos lá que a gente precisava de 1,95 aqui, ó, está determinado aqui agora. 1,954 gramas por centímetro cúbico e o teor de umidade 10,1. Então, se você tem um laboratorista no campo e vai começar, está apto a começar a compactar, qual é a primeira informação que você tem que ter? Qual é a umidade? Ele vai tirar aquele do solo solto. E aí ele falou, está próximo 10,5, 11, pode começar a compactar. Você tem uma margenzinha, né? E aí, depois ele entra, depois que você compactou, que você chegou a passadas aí, chegou a ver que o solo está bem compactado, ele faz aquele ensaio anterior ali do frasco de areia. E aí ele determina o grau de compactação. Então, essa mesma obra lá de cafeara, essa aqui é o resultado que nós tivemos, aí ele veio o ensaio de base, e aqui o grau de compactação, deu 100,2. Por quê? Porque a aparente seca, a densidade deu 1,99 e em laboratório deu 1,954. E aqui, 99, parece, quando você vê, ó, você tem que compactar 100% do PI. Aqui, então eu compactei a 100,2% do PI. A 99,9% do PI. Aqui está 97,3% do PI. Isso você descobre. Agora, vocês imaginam, se você não tem um laboratório de campo, se você não dá valor para o laboratorista, se você não tem um ensaio, como é que você vai chegar a esse resultado? Como é que você vai saber qual o grau de compactação, qual é o CBR desse solo e assim por diante? Então, vamos lá. Aqui é o ensaio de CBR, né? Que é o ensaio de penetração, 1929, Vitória, de Engenharia de Pavimentação, e estabeleceu que para um dado valor de CBR do subleito, existe uma espessura do pavimento que protege esse subleito de deformações excessivas ou mesmo de ruptura. Então, vocês viram ali naquele gráfico lá atrás que eu mostrei, ele está dizendo que a espessura
espessura do pavimento depende do CBR do subleito e do tráfego, tá? Então, eles fizeram nesse ensaio lá atrás 2 simulações. Uma para medir a resistência do solo ao deslocamento lateral, combinando a influência de sua coesão e de seu atrito interno. É uma resistência, a resistência do solo. E a outra simulação foi para condições ensaios, seria a imersão do solo durante 96 horas. Ele fica imerso dentro do cilindro, devido ao degelo e à saturação do solo na primavera nos Estados Unidos. Eles tinham um problema lá com degelo, o solo ficava saturado e eles tinham um problema de base. Então, eles simularam essas 96 horas com o solo imerso em água para ter uma simulação da espessura, né? Porque aí você vai determinar o CBR. Então, a espessura do pavimento. Então, o CBR exprime uma porcentagem da resistência à penetração de dado material, sendo o valor padrão tomado genericamente é o da brita graduada, 100%. Então, ali, vamos lá, repetir. 100% é a brita graduada. Esse aqui é um valor padrão, você não mexe. E 40%, 2%, 3% do CBR, você vai ver que é em relação a esse valor padrão. Aqui, ó, a fase do ensaio, você está compactando com aquela mesma haste, com o mesmo sistema do Proctor, tá? E aí você tem a compactação. Se você quer obter o Proctor normal do solo, o Proctor intermediário modificado, tem os golpes que você faz mais ou menos, né? Aí, ó, imersão do corpo de prova por 96 horas, para fazer aquele sistema do degelo na primavera, para deixar o solo e aí ele põe uma aplicação de sobrecarga de 10 libras. A sobrecarga são esses anéis aqui, ó. Ele simula, tá? Então você vai ver na próxima foto, vocês vão ver na próxima foto aqui, ó. Os anéis estão aqui, aquele cilindro está aqui mergulhado. E ele mede aqui a expansão axial a cada 24 horas, pelo menos, do solo. Se esse solo incha, se esse solo vai subir demais, então ele não serve como subleito. Por quê? Nem como base. Porque esse solo, você recebendo água, ele inchando, ele vai estourar a capa em cima, entendeu? O revestimento asfáltico, ele vai começar a abrir o revestimento asfáltico. Isso acontece em Londrina, por que que não se... Olha, poxa, a gente tem uma resistente ali, com cascalho e tal, por que que a gente já não aplica massa direto? Porque o cascalho de Londrina, às vezes, muitas vezes te perguntam, né? Pô, mas na cidade tal, os caras usaram cascalho, tá uma beleza, colocaram a capa em cima. Isso é feito no Mato Grosso, mas por quê? Porque o cascalho deles é diferente. Tem cascalho de qualidade, que é o Mato Grosso eles chamam muito de cascalhinho, né? Desse solo. Por quê? Porque o nosso cascalho, aquele expansivo, quando você com água, ele acaba inchando. Então, se você faz uma capa logo em cima, ele vai estourar, entendeu? Então, por isso que a gente pega memoriais descritivos de ruas que tem o cascalho, retira todo o cascalho, substitui por argila normal, tal, para evitar esse problema, né? Aqui é o cilindro, né? Aqui é o sistema do CBR. Aqui é uma manivela, ela vai girar, esse pistão sobe, e aqui medindo a penetração. E com isso ele define o CBR, né? Que aqui está o ensaio. É aquele mesmo ensaio que eu mostrei anteriormente, que ele vai medir duas coisas, a penetração e a expansão. A expansão daquele solo, novamente, é o mesmo solo lá de Cafeária. Então, 23/2, ele foi às 15 horas para medir a expansão, e o solo já estava mergulhado há um tempo, né? São 96 horas. A segunda medição, ele determinou uma diferença aqui de leitura. A terceira medição no dia depois, sempre às 15 horas, olha. Também a Tecnicom que fez esse ensaio. Ele analisou, e eu acho que aqui, eu não sei, tipo, eu não sei para vocês, que ele deu uma expansão, mas ele não levou em consideração. Talvez por causa dessa diferença aqui. E aí ele põe expansão aqui embaixo, 0. E aqui pela penetração, ele vai medindo minutos, aqui ele faz uma correlação com o tempo, ó, 2 minutos e 4 minutos aqui a penetração, ele determina, não vou conseguir, senão nós vamos longe para explicar esse ensaio, e seria bom um laboratorista explicar para vocês,
tem a massa específica que foi determinada pelo Proctor, né? A expansão zero que ele determinou nesse ensaio de CBR. E ele determinou com esse resultado, esse CBR de 40. Então, o ensaio deu um CBR de 40,4, o solo de cafeara. E aí voltamos lá. Então, ele tem um CBR aqui no subleito de 40,4, que quer dizer que ele tem 40% da resistência para uma brita, tá? E aqui, novamente, é o subleito, reforço do subleito, a base, né, o reforço da base. Pera aí, gente. O reforço da base, a base e o revestimento asfáltico. Então, com isso, ele estaria determinando o projeto, como é que nós vamos fazer o projeto de cafeara. Esse projeto já existe, e eu vou mostrar ali para vocês. E aí, o que a gente tem? Nós temos CBR do subleito. De acordo com aquele gráfico, o que a gente precisaria hoje? Nós precisamos do tráfego. Qual que é o tráfego que passa naquela estrada? E aí, o tráfego é o número N, que está lá, que é o número de repetições dos eixos dos veículos equivalentes a solicitações do eixo padário de 8,2 tonelada-força. Esse N, ele é calculado, uma das fórmulas dele, 365 TDMA, que é o tráfego médio diário anual na rodovia. Então, esse tráfego médio, como ele tem uma correlação com esse 8,20, o ônibus, ele está multiplicando aqui, ó, TDMA vezes o fator veículo. O ônibus tem um fator veículo, que é o peso dele. Isso tem tabelas, seriam análises aqui. Caminhões leves tem outro fator veículo em relação ao 8,20. Caminhões pesados, um valor acima, entendeu? De classe. Então, por exemplo, estava vendo hoje, 50 veículos, caminhões pesados para um pátio, o fator veículo desse 5 e alguma coisa. Então, em vez de ser 50, é como se tivesse entrado 250 caminhões aqui com 8,20 toneladas. O fator climático aqui, que usa aqui na multiplicação aqui, o que quer dizer? Nós estamos no Brasil, nós temos várias regiões, vários climas, né? E ele é adotado sempre um. Por quê? Porque os especialistas analisam o seguinte, esse aqui, eu não vou aumentar esse fator climático, porque eu já ponho o solo numa situação bem rigorosa, que é a imersão do solo por 96 horas, simulando lá a questão do degelo. Então, isso aqui, no CBR, você já diminui o número do CBR, colocando ele aqui imerso com 96 horas. E o fator direcional, que é considerado 50%, no caso de rodovia pista simples. Olha, eu estou dando aqui para vocês o básico do básico, sabe? Por exemplo, eu não trabalho com dimensionamento. Quem trabalha com dimensionamento foi o nosso primeiro palestrante lá. E quando eu tenho alguma coisa para passar para ele, em relação a dimensionamento, eu consulto ou ele faz os projetos para a gente, que é o André. Por quê? Porque ele vive isso dia a dia. Então, tem muitas coisas aqui para você definir o N, a frequência. Não é uma coisa tão assim para a gente falar em 40 minutos, em 1 hora. A gente ia levar dias e dias aqui, e cada solo é uma situação diferente. Mas, então, aqui, olha, na ausência de pesagem, porque você vai determinar o peso do ônibus, o peso você tem o peso deles, mas você não tem naquela frequência que passa dentro da estrada, ou se isso vai aumentar. Então, a pesagem e contagens classificatórias, órgãos públicos indicam baixas de valores para o número N. Tá? E eu peguei um exemplo de São Paulo. Ó. Número N. Tá? O eixo 80, 8,2, Prefeitura Municipal de São Paulo. Isso aqui é de 2004, ela definiu assim. Uma via local, que é um tráfego leve, aqui ela
já põe o período do projeto. Esse N aqui tem um período de projeto, então ela pôs 10 anos. Aqui o volume diário, ó, veículos leves, de 100 a 400 carros. Caminhão e ônibus, de 4 a 20. Aí ele veio aqui a faixa de N característico 10 a quinta. Via coletora secundária, médio, 10 anos. Ele foi para um N de 10 a quinta. Vamos lá, isso aqui vai estar disponível para vocês. Uma faixa exclusiva, ó, volume médio, 500 ônibus por dia. Um pouco menos de 500. 10 a sétima. E um volume pesado, 12 anos. Ó, ele coloca como faixa exclusiva de anos. Tráfego pesado ou muito pesado, ele já joga 12 anos, aumentando o N aqui. Então, aqui você tem o número N, que vai ser importante ali na frente para a gente ver a tabela ali. Essa aqui é o dimensionamento de Londrina. Ele coloca aqui, comparado a São Paulo, ele coloca veículo, tá? Então, ocasionalmente, ônibus, menos de 100 por dia. Não coloca aqui o ônibus, não coloca caminhões, ó, demais zonas 300 por dia, menos de 300 por dia. Então, a gente não sabe se é aqui 1.000 por dia, até 1.000 por dia, quanto pode passar, porque isso aqui dá muita diferença. Depende da carga que você tenha, depende do tráfego que você tem, isso aqui dá muita diferença. A declividade, ele colocou a declividade como uma questão de base também, né? Ele aumenta a base, mas ele coloca aqui o concreto asfáltico. Então, o tráfego leve, ele coloca 3 centímetros, você vê o quê? A gente tem uma restrição aqui nessa tabela, porque quando você começa a usar tabelas, você deprecia aqui, vamos dizer, o trabalho da engenharia. Por que eu digo isso? Com isso aqui só, eu não consigo colocar um laboratorista em campo para fiscalizar que se aquele trabalho de compactação está sendo feito corretamente. Por quê? Porque eu pego ali uma rua de tráfego leve, você vai usar essa especificação. Ó, compactada 100% da energia normal, o prócto normal, 40 centímetros. Brita graduada 15 centímetros, aqui a imprimação CM30, concreto, uma pintura de ligação e 3 centímetros de cabo. Mas eu não sei com quanto passada de rolo e com que tipo de compactação e de umidade que eu devo fazer para obter 100% do próprio normal. Porque aqui nessa tabela não está dizendo, nem está me exigindo. Então, se você pega uma obra, você tem que fazer esse ensaio, porque em muitos lugares dá diferença. Vou citar só um exemplo, assim, Francisco Alves, a gente fez uma obra, Francisco Alves é um solo arenoso, e eu usei um estabilizador de solos lá, que é argiloso. Então, quando eu falei que eu usei esse argiloso, mas Francisco Alves é perto de Guaí. Eu falei, mas eu usei no distrito, que fica para o lado de Palotina, mas está a 15 quilômetros da cidade. Então, 15 quilômetros, o solo deixou de ser arenoso para argiloso. Florestópolis é outro caso também, que é uma faixa de transição de tipo de solo, que você tem solo argiloso e solo arenoso ali próximo dos locais. Então, essa base ali, para um solo argiloso, você tem que usar brita. Para um solo arenoso, é melhor, é maior custo-benefício fazer um solo cimento, 3, 4% de cimento, 5%, depende do tráfego, tá? E aí nós vamos aqui, ó, agora nós chegamos nesse determinação da espessura. Nós fizemos ali um cálculo lá, veio o cálculo do tráfego. Então, aqui vocês podem notar a diferença, um tráfego leve. Vamos dizer aquele CBR de 40. Não existe aqui a linha de CBR de 40 que eles põem. CBR é acima de 20 e 20. Então, 10 a quinta, seguindo aqui, você vai ter uma espessura total do pavimento, aqui, ó, de 20 centímetros. Vamos dizer que esse CBR seja 2. 2. É um solo muito ruim, muito fraco. Abaixo de 2, você tem que substituir 1 metro. Mas vamos dizer que deu 2. É o mesmo tráfego, o solo é diferente, deu um CBR 2% da resistência da brita. Aqui nós estamos com 20%. E olha a espessura, olha, vejam a espessura.
está no 85, 95, desculpa, ele está não, 85. Está no 85. Então, ele vai de 20 para 85. Então, você vê a diferença, a importância de você ter um estudo do solo, do reforço do solo, porque a gente sempre fala custo-benefício e engenharia, né? Então vamos trazer brita, mas está a quilômetros da brita, o que a gente pode fazer com esse solo para aumentar a resistência dele? Então, o Brasil não, mas alguns países começaram a investir, vocês vão ver na frente, em estabilização de solos, que você aumenta o reforço desse solo aqui, o suporte de carga do solo. Então, mostrando para vocês que são inúmeras faixas que a gente tem que trabalhar para dimensionar o coeficiente de equivalência estrutural de alguns materiais aqui que a gente já utiliza corriqueiramente na pavimentação. Então, componentes do pavimento, um revestimento asfáltico ou a base de concreto bituminato, ele tem coeficiente K. Esse coeficiente K quer dizer o seguinte: nós, aqui no anterior, definimos uma altura. Vamos dizer que nós tínhamos o leve lá em Cafeara e definimos uma altura de 20 centímetros. Tá? E chegamos aqui, que material que nós vamos usar? Vamos usar o CBUQ. O CBUQ entra aqui. Quantos centímetros? Vamos ver se ele suporta 4 centímetros. O que quer dizer esses 4 centímetros de CBUQ compactado lá, com o coeficiente de K? Que a altura dele vai ser 4 vezes 2. Então, são 8 centímetros que tem. Então, eu teria 12 centímetros só para suportar, colocar de base para ele chegar nos 20 centímetros lá que a gente dimensionou, entre aspas, né? A base pré-mistura de graduação densa é 1,7. Então, ele vai caindo. Ó. Base, o revestimento pré-misturado a frio, 1,4. Então, você pega a espessura, multiplica por 1,4, é a espessura que você tem para comparar com aquele gráfico ali, para atender aquele gráfico de norma. Base, o revestimento bituminoso por penetração, 1,2. As camadas granulares, que é a brita graduada, a bica corrida, o rachão aqui, ele considera tudo 1, tá? Coeficiente. Então, você põe brita, 15 centímetros, tá? Sempre compactado, tá, gente? Nunca solto. E aí, como acontece que eles fizeram aqui, começou a surgir as dificuldades. Como é que nós vamos avaliar o solo cimento? E aí eles fizeram ensaios de compressão simples, tá? Então, a 7 dias, superior a 45 quilos por centímetro, é 1,7. E aí eles foram fazendo 45 a 28, 1,4. É o coeficiente deles, tá? E 1,20. E fizeram pesquisas futuras, podem justificar mudanças nesses coeficientes. Então, o coeficiente do revestimento é KR, o revestimento da base KB, KS, K do reforço. E aí, uma vez determinadas espessuras, né, você tem aqui, você consegue determinar essas espessuras, quanto você pode usar aqui. E aí tem normas, né? Você não pode soltar mas me satisfaz, eu não preciso colocar tanto CBUQ, vou pôr menos de 2, você tem que soltar com menos de 2, então é 2,5 mínimo de CBUQ, entendeu? E aí você tem faixas que você pode colocar o CBUQ. Tem o tratamento superficial, também pode ser utilizado. Tá? Ele cai um pouco, ele não é 2, ele é menos, tratam até como um tratamento, né? Como um revestimento. E aqui, olha, que é uma outra questão da norma também, espessura do revestimento asfáltico. Então, ele coloca espessura mínima de revestimento luminoso. E aqui o N, ó, o N entrando de novo, N 10 a sexta. Você pode fazer tratamento superficial. Então, vocês viram lá no N10 a sexta, que é de acordo com São Paulo ali, você entrando de 100 a não sei quantos carros aí, de 100 a mais de 100 carros por dia, 4 a 20, mas você pode fazer tratamento. Então, tem muitos bairros em Londrina ou nas cidades que poderiam ser feitos com
Tratamentos superficiais, você reduziria um pouco disso e você conseguiria atender também com qualidade, porque esse é um pavimento de qualidade. Aí os Ns aqui para revestimento bituminoso com 5 de espessura, ó, o 10 a 7 aqui, ó, 7,5 de espessura, e assim por diante, tá? Agora eu vou falar da obra que nós estamos em Cafeara. E aqui vai começar a falar de métodos alternativos. Quando eu falei só, a gente estava falando de métodos comuns aqui. Ó. Se você chegar no município de Cafeara, é o solo cimento. Você vai falar, faz base de brita graduada? Foi para quê? Tem cimento, a gente faz de cimento. E aí começou esse projeto, já tem um projeto que foi pago pela prefeitura e tentou-se o financiamento com o governo do estado, Beto Richa, não conseguiu soltar. Esse aqui é uma parte do projeto, eu tirei só para especificar para vocês, que ele falava em revestimento e tratamento superficial triplo, ele considerou 1,20 e solo cimento a 3%. Eu fui sempre mantendo Cafeara para vocês não se esquecerem lá. O CBR de Cafeara 40. Então, ele vai lá, o subleito 40, ele determinou 15 centímetros. Ele entrou lá na tabela para o tráfego que ele tinha, determinou uma solo cimento com 3% de solo cimento, então ele considera 1,20. Vamos ver aqui no anterior. Aqui, ó, ele considerou 1,20. Então, ele considerou essa resistência, ó, 28 quilos entre 28 e 21 aos 7 dias. E aí ele considerou 1,20 coeficiente. Então, esse pavimento aqui teria 2,5 vezes 1,20, 3 centímetros, mais 15 vezes 1,20 dá 18, né? 18 mais 3, 21. Sobre o subleito de 40, tá? Então, aquilo quinta seria mais ou menos o N aqui que trafega aqui nessa estrada, porque não é uma estrada, é uma estrada de ligação. E Cafeara é um município pequeno, então não tem todo esse movimento. E aí começa com o que eu trabalho, né? Com o que a gente faz, a gente procura para isso substituir algumas bases já, bases de solo ou até bases granulares, por outros produtos que são importados, que já existem em vários países e tem uma utilização muito grande. Em engenharia rodoviária, o solo é considerado material natural de construção. Em estrada, seu emprego vai desde o subleito até camadas mais nobres do pavimento. Então, você vê aqui a importância do... E aí a gente trabalha com estabilização química de um solo, refere-se a alterações produzidas na sua estrutura pela introdução de certa quantidade de aditivo, suficiente para melhorar as propriedades físicas e mecânicas de um solo, possibilitando o seu emprego para fins de projeto. Então, aqui vai um adendo aqui. Para isso, eu preciso ter um projeto. Eu não vou chegar substituindo um anterior, um método, vamos dizer, tradicional, por um método sem ter uma definição de CBR. Então, tudo isso que eu venho falando, que eu falei para vocês anteriormente, eu trabalho junto com a Tecnicom para definir esse CBR desse solo e aí depois a gente faz ensaio com aditivo determinando esse CBR para ver se suporta esse tráfego que tem ali, tá? Então, município de Cafeara, esse projeto, ele tem 6 quilômetros, nós fizemos 2, contratante foi a prefeitura, e o projeto básico dizia o seguinte, ó, diz o seguinte, subleito compactado 100% do próprio intermediário, CBR 40, espessura 20 centímetros, tá? E a base de solo melhorado com cimento, o solo melhorado até 4% de cimento, depois é solo cimento, vai de 4 a 8, a 9, compactada a 100% do PI, espessura 15 centímetros. E aí, ó, o comparativo. Eu pus em azul aqui para comparar, porque as outras duas faixas aqui
elas foram similares, né? Tanto em um quanto outro projeto. Consumo de cimento, 2.310 sacos de 50 quilos. Aí a gente propôs à prefeitura a contratação desse aditivo químico base forte, um aditivo químico de origem dos Estados Unidos, para a estabilização de solos. Então, continuamos com o subleito compactado, não modificamos o subleito, já tínhamos essa informação no CBR. Antes de entrar na obra, conferimos aí, pegamos a amostra do solo lá na estrada e conseguimos. E a base com solo estabilizado com químico orgânico com resistência igual ou maior que 2,10. Nós tivemos que fazer um ensaio de compressão, comprovado através de ensaio de compressão simples, compactada 100%. Espessura mínima, nós aumentamos a espessura aqui. Consumo do aditivo, agora vocês vão tomar um susto, 94 litros. Então, 94 litros são 2 tambores de 50. Você põe no carro e leva lá. Ante a 2.310, tá? Metros, sacos de cimento. Então, em vez de levar 2.300 de cimento, eu pus no carro, você pode pôr no carro, numa caminhonete, leva 94 litros, você fez a mesma área, 2 quilômetros. Aqui eu voltei com o ensaio do CBR, só para confirmação, e a empresa Tecnicom que fez, né? Cortei aqui para... E aqui é o ensaio, voltando só para vocês lembrarem, 40 de CBR, umidade, tudo. E aqui eu fiz um ensaio de compressão simples, comparativo. Ele precisa ser comparado a base de solo estabilizado com o solo cimento. Tá? Então, é o mesmo local, cafeária e tal. E aqui os resultados. Então, vamos lá. Solo cimento, 3%, tá? Data da 7 dias. Então, aqui ele deu tensão 1,4, 1,7 e as densidades aqui que ele deu. Peso e a tensão, o MPa. Então, corpos de prova mudados na energia intermediária e teor de cimento, 3%. Aí nós fomos pegar o mesmo solo e aditivo de solo mais estabilizador fornecido pela contratante. Mais, a mesma massa específica, a umidade ela cai um pouco, tá? Quando você põe o estabilizador líquido, ele vai no pipa d'água, então muitas vezes ele diminui aqui, que era 10,1, 9,8, mas é bem pequena a diferença. Da ruptura, a diferença foi aqui, ó, 12 dias para 7 dias. Porque o estabilizador de solo ele precisa de cura. Não é que eu não possa liberar o tráfego, pode ser liberar imediato, precisa do sol. Vamos dizer, como uma laje de concreto. Ele precisa do sol, você precisa molhar ele, mas não que aquilo impeça o tráfego de passar ali. Ele é liberado imediatamente depois do rolo do compactador liberar a rua. E aí ele deu aqui, ó, a tensão que ele deu, 2,2, 2 e 1,8. E o mesmo solo aqui, ele fala aqui na observação, corpos de prova moldados na energia intermediária. Resultados compatíveis com a adição de 5% do solo. Tá? Então, e esse aqui, 3%, ele deu uma tensão menor em MPa, e aqui ele comparou com 5%. Tá? Ó, veja bem, naquele ensaio lá atrás, a gente tinha ainda nesse trabalho do projeto, ele ia para um material de jazida. Nós utilizamos o solo que estava na estrada já. Tá? E aqui tem um filme poucos que é da obra lá. Vou mostrar para vocês. Essa obra é de cafeária, tá? Michel, não sei se tem narração esse vídeo, mas
Não tá aparecendo. Oi? O áudio dele não tá saindo aqui, tá? Pra gente. O Não áudio dele. entendi. Se o vídeo tiver áudio, não tá aparecendo aqui pra gente, tá? Hum, deixa eu ver. Você pega só um minuto. Você sabe mexer aqui, Pedro? Tá? O áudio é só música, É uma tá? musiquinha, é uma música de fundo, tá? Música de fundo. O que eu posso fazer é o seguinte, ele parando aqui, explicando fase por fase, Melhor. Eu acho que é tá? interessante. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ele volta ao Murilo. Eu vou deixar. Vai. Tá dando um. Vou deixar ele rodar. Pô, cara. Vai ser disponibilizado, devia ter deixado solto ele aqui. Parei para falar que ele travou. Espera aí. De qualquer forma, a gente consegue disponibilizar depois para quem estiver assistindo aqui. Sim. Então eu coloco Era só um minuto agora. no mesmo link. Espera só um minuto. Tem que fazer um screen share de novo. Share screen. Palestra. Quem tiver pergunta, pessoal, vai anotando aí, depois eu libero os microfones no final, tá? Palestra. É mesmo. Tá. Do slide atual. Aqui. Slide tem bastante aqui. Verdade. Então, estamos lá, né? Chegando. Vamos lá, eu vou soltar aqui, porque ele travou, não sei porquê. Ele tem uma música de fundo, não sei o que aconteceu. A LTP que produziu esse vídeo, Michel? LTP é empresa nossa, Legal. tá? Então essa é uma obra de vocês, na cidade de Isso, Cafeara. exatamente. Essa é de cafeária que a gente executou. Aí ele, grade, né? Revolvendo, homogeneizando o material. Aí tá, o aditivo está aí. Ele vai junto para dar umidade ótima. Ele tá aqui misturado no pipa d'água. Então ele tem uma certa quantidade de aditivo. E agora ele está o trator lá revolvendo de novo, misturando. E agora começou a compactação. Esse é um rolo, né? De pata mais alta para começar do fundo. São 20 centímetros. E aí, para a gente obter aí, é um rolo pesado, tá?
E aí a Patrol dando um acabamento, deixando a superfície lisa, né? Porque em cima dessa superfície já vai o CBO quê? Apesar que no projeto está tratamento, né? A prefeitura optou por colocar CBOQ. Essa história do aditivo substituir lá a Olha lá, quantidade de o cimento é ensaio, fantástico. tá? Ele está pesando. Aí tem um pouco de água, né? Que ele passa, vai umedecendo, né? Aí ele está fazendo o trabalho do revestimento asfáltico. Ele é aplicado diretamente sobre a base com aditivo. Ó, tá vendo? Aqui dá para ver vocês que é o solo. São 2 quilômetros. Essa estrada está à disposição de fitas e tal. Todo com estabilizador de solos. Então, nós tivemos 2.350 sacos de cimento. Você imagina você transportar esse cimento, soltar, espalhar, depois revolver ela com enxada rotativa. E é um trabalho que levou, a gente carregou esses 2 tambores de litros num carro para fazer essa. Parece até Parece brincadeira. brincadeira, né? Tem Isso mesmo. estabilizador de solos americano que foi desenvolvido para Forças Armadas. Ele aplica e suporta descida, porque eles estão em alguns lugares, como é que eu vou fazer? Então, mas você não consegue comprar. Ele vende 100% dele para as Forças Armadas. Olha só. E aqui, outra obra, aqui no município de Londrina, a Avenida dos Expedicionários, é o acesso ao Jardim Botânico, um pedacinho de rua que ficou parado ali, eu não sei porquê, uma pista dupla. E no dimensionamento de pavimentação, o que a gente precisava fazer? Esse pavimento que existia lá, 40 do subleito, 22 de brita graduada e 4 centímetros de usinado. Nós substituímos tudo isso aqui e partimos para fazer uma situação dessa aqui. Subleito, olha, o subleito compactado a 100% do Proctor normal, de acordo com o município. Nós não medimos o CBR lá de 9 a 12, porque já vinha uma especificação do município. Espessura de 40 centímetros. Base de brita graduada, ó, veja bem, é 1.080 metros quadrados. Tá? 100% do Proctor modificado, espessura em centímetros. Consumo de brita com empolamento de 35%, 320 metros cúbicos. E o revestimento asfáltico em CBOQ. Nós instituímos para um teste, isso aqui a prefeitura não gastou, tá, gente? Então, teve um termo de cooperação nosso, fornecendo estabilizador. A prefeitura de Londrina forneceu alguns equipamentos, o IAPAR complementou com alguns outros equipamentos, e o consórcio de pavimentação Sindepar, ele bancou toda essa capa asfáltica, que foi o revestimento asfáltico em tratamento superficial duplo, mais o micropavimento. Aqui é outro modelo de estabilizador de solo, outro estabilizador, Coneide. Coneide é um produto e a origem dele é da África do Sul. Coneide é um produto que vai muito bem em solos argilosos, tá? E a base, o que fizemos com a base? A base com a argila siltosa, mais 35 de brita, fizemos um solo brita, mais solo estabilizado. Então, nesse solo, colocamos estabilizador. Para ter um CBR acima de 80. E aí, através dos ensaios que vocês vão ver lá na frente, ele foi compactado a 100% do próprio intermediário e uma espessura mínima de 22. Também 22, similar aqui a brita. Tá? E o que nós utilizamos de insumo lá? 84 metros de brita contra 320 e 5 litros de estabilizador de solos. Então, se você tiver uma bicicleta, você leva isso aqui e faz 1.000 metros quadrados aqui. Bota o caminhão para 84
metros de brita e os 5 litros de estabilizador de solo. Então, você vê que ele é muito concentrado, né? E aí, o trabalho aqui que a gente fez, eu vou mostrar as fotos. E aqui, ó, antes dos ensaios, e aí o solo de Londrina, olha, é um solo argiloso de Londrina, não é um solo do local, é um solo argiloso de Londrina. Então, a quantidade, que nem a gente está comparando lá com o Cafeara, que tinha 24%, né? Menos de argila aqui ainda, Londrina tem 80% de argila e muito menos de areia, entendeu? Um pouco de argila. A argila é plástica, né? Então, você tem um subleito de qualidade ruim. E aí, os ensaios aqui de um solo argiloso. O Proctor, olha a diferença da umidade lá em relação à Cafeara, por isso que a gente fala da importância. Aqui, olha, ele está com 32%, próximo de 32%. Lá em Cafeara era 10%. Então, olha a diferença só da umidade. Por isso é importante chegar lá, você não conhece o solo. Se você não fizer ensaio nenhum, você vai... Olha, é o mesmo solo de Londrina, vou tocar o barco, é bastante umidade. Você vai cair do cavalo, olha a diferença aqui. A densidade dá menor, né? Dá 1,470, lá em Cafeara dava 1,95. A umidade, 31,9. A expansão é 40, e olha a diferença do CBR, 11%, tá? Contra 40% de solo. Eu falo em CBRs, isso aqui é uma questão prática, tá, gente? Foi feita essas obras, esses ensaios foram feitos. Isso aqui é de acordo com normas, tudo. Então, são comparativos reais, não comparativos, olha, lá vai dar. Não, foi feito, são ensaios que foram realizados. E aí, no Expedicionários, o resumo, eu coloquei aqui o resultado de CBR. Então, eu não fiz o índice de suporte daquele solo, mas vocês veem que Londrina, eu sempre tenho comentários de 9 a 12. A massa específica aparente. E olha como ele muda a umidade. Olha, quando eu pus argila e brita, ele aumentou a massa específica aparente e a umidade, ela caiu, né? Desculpa. De 33 ela foi para 19, ó, só tá a argila e a brita. Só que num solo argiloso não compensa você usar a brita. Isso aqui nós estamos usando 35%, tá? De brita. Então, é praticamente um dinheiro jogado fora. Você dobra, mas o consumo de brita é muito grande para vocês. Dobrar com 21% só de CBR. Gastar esse material para ter o 20%. E aí a gente colocou a brita mais o conete. E aí ele foi para 111. Esse 111 quer dizer que ele é 11% acima da resistência da brita graduada. Tá? E ele é um custo menor. Tá? Olha aqui o tambor de 50 litros aqui. Ele está pondo num balde aqui. Esse balde, eu tirei só essa foto, essa obra não fui eu que fiz, mas só para você entender, é um líquido. Esse, tá? E aqui eu coloquei os 40 centímetros. Você fica com meio fio pendurado, tá? Você tem que movimentar esse subleito. Você faz duas casas de subleito de 20 centímetros. Não aumenta o CBR, continua os dois com 9 a 12% de CBR. Então, é uma reclamação, um óbice que eu ali em relação à portaria. Fazer 40 centímetros de subleito, 20 mais 20, você deixa esse meio fio pendurado aqui e você não ganha reforço, porque você continua com a mesma força do subleito. Porque se você tinha 9, coloca o mesmo solo, compacta da mesma forma, com a mesma umidade, você vai continuar tendo 9. Então, achar aquela portaria, por isso que dimensionamento, você vai ver que é muito difícil, praticamente impossível você ver um dimensionamento com 2 camadas de 20 sem reforço, a segunda camada sendo reforço, com o mesmo CBR, tá? Olha aqui, ó. Você vê a diferença aqui. Então, é muito difícil de trabalhar. Você vê aqui espalhando. Essa aqui é o solo brita, tá? É o solo brita aqui. Vou mostrar aqui, ó. Ó, 2 rolos trabalhando, colocando. Aqui o frasco de areia, que também ele continua, né? Sempre determinando a umidade, porque aquela umidade daquele ensaio que a gente tinha lá, que mostrei atrás para vocês, a umidade cai, mas você tem que manter o laboratorista em campo. Aqui foi um ensaio que a gente fez
o método de bandeja que é usado para determinar emulsão asfáltica. O que a gente fez? Uma taxa de aplicação. Nós tínhamos 1.080 metros, um trecho curto, e a gente, o pipa, como é um produto, o estabilizador de solo é um produto concentrado, então a gente tinha que saber quanto saía aqui de água, porque a água é o meio de transporte, ele vai misturado aqui, para a gente determinar a quantidade correta de estabilizador. Então nós fizemos um teste da velocidade, e depois foi pesado aqui a quantidade de água, né? Para ver, e aí dimensionado isso em relação à área, né? Foi um controle de quantidade de água, mais estabilizador de solos, que está dentro do pipa, né? Apesar que aqui não está, mas ele não dá diferença em peso, né? Porque é uma quantidade bem pequena, mediante bandejas de massa, onde a área A conhecida, né? Nós temos a área total na pista onde está sendo feita a aplicação. Por que isso? Se você coloca uma quantidade de solo aqui e na borda você não coloca pela umidade, então você vai ter aqui você vai satisfazer aqui e aqui não, você vai colocar menos estabilizador, então tem uma resistência menor. Então por isso que a quantidade de água, a gente mede a quantidade no pipa, mede as passadas para não sobrar nada, porque se você sobrou aqui, ficou todo estabilizador de solos. E outra questão é o seguinte, um solo muito úmido, a gente tem que esperar ele dar uma puxada, né? E o estabilizador de solos, ele puxa um pouco da água, ele tira um pouco da umidade. Então, se você tem uma umidade que já está ótima lá, você vai aplicar mais, então você espera secar um pouco o solo. Então, é uma dificuldade que a gente encontra quando tem uma quantidade de chuva muito grande, abrir o sol, aí você já está com o solo encharcado, vai aplicar mais água ainda. Mas também ele engana, porque eu estava em Toledo, a gente estava em Toledo, aplicamos ele estava com uma umidade acima da ótima, fomos almoçar, quando voltamos, ele estava 5 ou 6% abaixo da umidade ótima. Tivemos que aplicar a água novamente. O estabilizador já estava no solo. Então, essa é a obra que eu comentei com vocês aqui, ó. Tá? Essa é a obra do Iapar. Foi um trecho que ficou. Se vocês passarem lá hoje, vocês vão ver. Aplicação. Tivemos a ajuda do Iapar. Olha ali. É uma avenida pista dupla que vai para o Jardim Botânico. Olha o movimento de terra que a gente tem que fazer para tirar esses 40. Olha a compactação lá embaixo do subleito. O solo estava muito úmido aí, pegamos uma época de chuva muito grande. Estamos revolvendo aí o solo. Aí é aquele pipa que eu mostrei à prefeitura, o tambor. Aplicamos CBR, ele é um líquido meio avermelhado. Olha no pipa que está indo, ó. E tivemos que acabar espalhando na mangueira aplicamos até um pouco mais. Você vê que é um solo brita, olha, tem um pouco de brita no solo aí. Esse é o frasco de areia, ó, o método. Está pesando a areia. Esse é o solo terminado. Hoje você passa lá, é o mesmo tráfego que tem anterior. Eu fiz um bloqueio com brita até a chegada do pessoal do Sindepar que ia aplicar a capa asfáltica. Tá? E para frente nós fizemos um tratamento superficial duplo, que é esse acabamento que ficou, com capa selante. O que é a capa selante? É o pó. É um pó de pedra em cima. Você retira com 7, 10 dias, depois você tira. Mas ele tem o inconveniente de fazer muito pó. Então, esse pessoal aqui, a vizinhança, começou a reclamar do pó de pedra, né? Antes não tinha asfalto. Aí, quando teve o asfalto, tiveram asfalto, eles reclamaram da capa selante aqui, que a gente ia fazer a varrição.
E aí, então, nós fizemos o seguinte, substituímos, tiramos o pó de pedra, que já ia ser retirado, e aplicamos o micropavimento em cima. Então, ficou esse acabamento. Se vocês passarem lá... Hoje, é o solo estabilizado com 35% de brita, substituindo a graduada, e a capa asfáltica é um tratamento superficial duplo com capa selante, tá? Então, substituiu o CBUQ 4 centímetros. Lá, o pavimento, tá? Tendo o mesmo tráfego do que esse pavimento aqui, que tem em CBUQ. E agora, uma obra que nós fizemos em Toledo. Toledo tem em torno de 300 quilômetros, 330 hoje, deve ter de estrada rural asfaltada. Eles têm uma vantagem muito grande, que Toledo tem pedreira, essa Endur, que é a empresa de desenvolvimento urbano rural de Toledo, eles têm um programa muito bacana lá, que eles financiam 70%, financiam não, paga 70% do custo dessa obra de pavimentação, e 30% quem paga são os moradores dos imóveis rurais lá. Então, eles fazem esse programa definido. Quando eu fiz lá, era R$300 mil o quilômetro. Nós fizemos lá em torno de 4 quilômetros, 5 quilômetros. Essa é uma obra de 11.180. Então, o que a Endur ela trabalha subleito compactado a 100%, com CBR lá é um pouco maior que de Londrina, mas é também um solo argiloso. Espessura de 20, uma base de brita graduada 100%, espessura 15, consumo de brita com empolamento 2.467. Seria nessa obra aqui. E o revestimento que eles fazem é um CBUQ em 4 centímetros. Qual que é a grande vantagem de Toledo? Eles têm usina e eles têm pedreira. Então, eles fizeram isso aí para fazer um teste e nos chamaram. Só que no final eles gostaram, mas o que acontece? Se ele parar de usar pedra, ele tem que despedir todo mundo da pedreira. E aí ele falou, tem como usar o estabilizador de solo de vocês. E nós substituímos, fizemos uma revisão do projeto para 100% do... Aqui desculpa, aqui eu coloquei Londrina, mas é o mesmo subleito aqui, tá? E a base de argila siltose, solo estabilizado com CBR provando através de ensaios de CBR. Compactado a 100% do IPI, espessura também 15, similar. E o consumo dessa obra foi 65 de estabilizador de solo. Usei novamente Conede, que é um estabilizador de solos para solo argiloso, tá? E aqui a Endur participou com os equipamentos, um solo bem argiloso, muito próximo do solo de Londrina. Como é que ficou uma estrada rural? Aqui os ensaios também, que a gente sempre mantém os ensaios, né, depois da compactação. O pessoal lá da própria empresa lá, eles têm uma empresa sem dúvida, tem 100 e poucos funcionários. Seria como o Pavilhão de Londrina, mas eles executam essas estradas rurais. Então, você imagina hoje em torno de 300, 315 quilômetros. E todos eles sempre executando. Aqui eles deixaram esse teste com a gente. E eles deixaram essa estrada sem colocar pavimentação para eles verem, antes de colocar a pavimentação, como é que ela funcionaria. Então, aqui é o antes e o depois. E fica um pó em cima ainda, foi passado soprador, umedecido, e aqui é só pintura de ligação. Porque esse solo está praticamente semi-impermeabilizado, né? Isso aqui ficou 6 meses, tá? Ficou dessa forma 6 meses, com um pouco de brita em cima. E aqui é aplicado diretamente a capa. Você vê a capa sobre o solo argiloso. Não tem brita aqui, ó, tá? Eles vão falar nas entrevistas que tem brita nessa entrevista. Mas a brita que foi colocada para criar um grip, tá? Eu não sei se vai sair o som aí. Tá saindo o som, Murilo? Não, não tá. Então. Michel, é uma reportagem que foi feita, eu vou falar que não saiu o som. Tá. Olha lá. Essa pedra é para fazer o grip aqui, ó, da pista. E aí a entrevista dos moradores aqui, tá? Eu vou disponibilizar isso, mas é bacana aqui.
Então, eles estão falando do sistema que a gente aplicou lá. Então, esse é um estagiário, morador de engenharia, ficou doido quando viu lá o trabalho, né? Então, ele está dando uma entrevista como nosso engenheiro de trecho lá. Está com um aditivo, tá? Esse é o presidente da Endur. Ele está dando uma entrevista, mostrando. Ele fala que é um teste, ó. De Brita Grana. Michel. Oi. Oi. Mais uns 5 minutos, tá? E a gente finaliza. Oi? Mais 5 minutos e a gente finaliza a Não, apresentação. é aquilo, como vocês não estão ouvindo, acho que não não sei se tem interesse, mas a reportagem, tudo aquilo que vocês já tinham visto lá. A obra diferente de Toledo. E eu estou aberto aí às dúvidas. Tá, finaliza. Quem quiser, tá? Porque, infelizmente, não saiu o som ali, não sei porquê, ali, mas vai ficar disponível quem quiser. E aí eu me coloco à disposição para, se alguém tiver uma dúvida aí, eu não consiga responder. Nesse momento, a gente faz uma pesquisa aí, pode responder. E depois eu coleto esses vídeos com você e disponibilizo um link via e-mail para quem se inscreveu no Simpla. E daí todo mundo recebe o vídeo e consegue ver a reportagem certinho. Tá bom. Bom, pessoal, é isso. Alguém tem alguma pergunta, queira fazer? Esse é o momento de aproveitar o nosso palestrante aqui, que apresentou uma palestra muito didática, eu achei. Eu gostei, viu, Michel? Estava aqui encantado com os slides. Obrigado. Porque foi uma linha de raciocínio muito boa, de pegar uma obra lá e do começo ao fim. Achei excelente. Exato, exato. O importante que eu tentei fazer é demonstrar ali números reais, né? Sim. Não, são coisas para na prática o que aconteceu com a gente. E a importância de cada, e a importância da engenharia, né, nesse aspecto todo, né? E a gente está aí doido para trazer novos materiais aí, trazer para tentar mexer. Porque eu acredito, assim, antes das perguntas, que a gente trabalha com infraestrutura e a infraestrutura ele está relegada, né? Até porque ela é cara, né? O benefício é muito grande, por exemplo, a alimentação. Então, se a gente conseguir baratear, estabilizador de solo barateia o produto final. E é uma forma de você atender aí. Pra você ter uma ideia, eu vou contar um caso aqui. A Coab queria fazer com estabilizador de solos para baratear um desfavelamento. A prefeitura não aceitou colocar como pavimento esse estabilizador mais uma capa asfáltica, que reduziria o custo do financiamento aí da Coab. Então, essas barreiras que a gente... Então vou só cancelar seu compartilhamento de tela, tá? Pra gente ficar nessa tela aqui. E eu pergunto então assim, Michel, deixa eu fazer a primeira pergunta aqui. Como é que foi então, né, nas outras prefeituras e nessas obras que você apresentou, essa colocação da tecnologia? Como é que foi essa etapa, se foi burocrático, se eles demoraram para aceitar? Quais foram os caminhos que vocês encontraram para aprovar? Tem algumas prefeituras que elas não aceitam, porque elas se baseiam aí em trabalhos antigos. E aí, o que as prefeituras nós fizemos? Tentamos fazer uma parceria público-privada. Toda prefeitura tem uma gama de equipamentos, que lá atrás a nossa presidente Dilma lançou o PAC de equipamentos e ela colocou os equipamentos, né? Tirou dinheiro para um lado e forneceu os equipamentos pelo outro, para os prefeitos. Então, todas essas prefeituras, elas têm pipa d'água, rolo. Algumas não têm rolo compactador.
Só que elas não têm mão de obra, elas não têm, tem mão de obra, sim, mas elas não têm tecnologia. Então, o que que a gente fez? Fez uma parceria, uma público-privada. Para você ter uma ideia, esse pavimento em Cafeara saiu a R$ 56 quadrado, tirando a parte de canaletas lá. R$ 56. Hoje, só a capa asfáltica aqui em Londrina, 4 centímetros, vai estar girando em torno de 46, só a capa asfáltica. Então, com R$ 10 ele fez a base, fez a pintura de ligação, tudo. Porque foi nós, assim, departamento entrou, né, com um custo mais baixo, né, da capa asfáltica e a gente com a base, né. Então, tem muitas coisas que elas não têm dinheiro para fazer, então elas procuram soluções criativas. E a gente está aí disponível para isso, né, com produtos. E veja bem, mesmo com essa alta do dólar, o pessoal manteve o custo por metro quadrado. Então, a gente tem aceitação em cidades pequenas, por incrível que pareça. Olha que Então, interessante. Capiara tivemos aceitação. Toledo, que não é uma cidade pequena, você já tem qualidade. Toledo, por exemplo, a Endur tem, como eu comentei, 100 e poucos funcionários. Então, eles aceitaram. Francisco Alves. Então, a gente fez em várias cidades e a gente tenta trabalhar com a tecnologia, né? Uhum. E aí, ganhando confiança. E aí, hoje, a gente tem o que mostrar, né? Exato, é isso que é interessante, os cases, né? Então, se precisar Isso. implantar, por exemplo, em algum lugar, eu acho que agora vai ser muito mais fácil, porque você já Exato. mostra esse case, já compara custo, compara a quantidade de material, que eu achei fantástico, essa diferença entre o material, o cimento, né, e o aditivo, a diferença em peso mesmo, em volume de material transportado na obra, né? Na obra, É né? isso que impacta, eu acredito. É. Esse é o número que tem que ser mostrado. E É. uma coisa que eu pergunto, essa importação de tecnologia, né, esse estabilizador que vem de fora, como é que vocês chegam nesses órgãos e falam que vocês querem usar um produto que não existe aqui? Existe alguma restrição nesse sentido? Vocês... É que o que acontece? Lá atrás, então, por exemplo, cimento é um estabilizador de solos. Cimento é. Então, o estabilizador químico, quando a gente participa, faz uma licitação, ele é aberto a outros produtos. Porque foi desenvolvendo esses dois produtos que a gente trabalha, os concentrados, então você tem um volume de transporte menor, a gente consegue baratear. Mas, por outro lado, então tem cidades que eles querem ver alguma coisa, uma gama maior de ensaios e tal. Tem cidade grande que tem, infelizmente, essas barreiras das tabelas e você não consegue levar. E a gente tem problema em alguns locais, porque assim, vou falar, o Ministério Público. Então, muitas vezes, o engenheiro ele tem receio de aplicar alguma coisa nova e não vingar, vamos dizer assim. E aí, depois, ele tem uma responsabilidade muito grande. Eu pergunto, será que essa aplicação de algo novo, será que esse engenheiro sabe, sei lá, coletar também qual a documentação necessária para comprovar que isso vai ser bom, que isso está dando certo? Entende a pergunta? Porque às vezes o que eu imagino é muito melhor você já fazer, usar a tabela, vamos dizer assim, que é o padrão que existe, e fazer aquilo que já está garantido, ou você colocar algo novo em que talvez você não saiba nem quais são os ensaios necessários para garantir a qualidade. Porque você dá, ele fica num círculo de conforto, né? Que eu não estou aqui para julgá-lo, entendeu? Porque ele também vive uma pressão lá. Não estou para julgar o funcionário público, o que está ali. É muito difícil. Então, você falar que ele aceitou aquilo, ele vai, porque ele tem que comprar a sua tecnologia quebrando barreiras, porque não é só uma pessoa que resolve.
tem que vir de cima, prefeito querendo fazer, custo analisado. Então, e isso tem uma dificuldade também de conhecimento dos métodos tradicionais. Porque, da mesma forma que você tem uma dificuldade por alguma coisa nova, você tem mais dificuldade ainda quando a pessoa, o engenheiro não tem conhecimento nem dos métodos tradicionais. Por que que ele está fazendo aquilo? Porque, já viu, é praxe, né? É aquele sistema, certo? Não tem problema, não volta nada. Para que que eu vou mudar? Então, é mais ou menos isso. Então, a gente sente dificuldade, por exemplo, muito grande. Por exemplo, eu estou fazendo algumas coisas tentando no Mato Grosso. Mato Grosso tem cidade, por exemplo, Rondonópolis, que eles têm aquele cascalho lá que eu comentei, que já está faltando. O pessoal que eu conversei vem para cá, mostra isso, mostra a realidade, porque a gente tem dificuldade, às vezes andar 30, 40 quilômetros para transportar. Hoje, por exemplo, o cascalho Londrina, hoje já tem lugares que é inviável colocar o cascalho. E outra, você coloca o cascalho, a primeira chuva vai embora. Então, muitos dos que lideram isso, prefeitos, eles não têm o custo de manutenção dessas estradas. Nós tivemos em Santa Catarina, o presidente lá, o diretor da Secretaria de Infraestrutura falou, foi o produto, nós estávamos começando há 4 anos, ele falou, o produto é bom. Olha, Michel, se é bom eu não sei, mas faz 3 anos que eu fiz uma estrada e não recebi um telefonema para mandar uma patrol lá consertar alguma coisa. Sem asfalto, entendeu? É isso. Então, é um negócio assim, desenvolvido. Eu liguei, né, só para vocês terem uma ideia, eu liguei nessa empresa que faz estabilizador de solos, um preço muito caro, na Forças Armadas, ele me fez uma proposta de importar 3 ou 4 milhões de dólares por ano, ele me dava o Brasil trabalhar, mas eu tinha que deixar uma garantia. Meu irmão mora nos Estados Unidos, ele falou, deixa minha casa de garantia. Eu falei, você está doido? Eu não tenho, eu vou trazer um produto que a Forças Armadas dos Estados Unidos aceita, eu vou trazer para os engenheiros ou é tão amarrado a coisa, eu não vou conseguir vender, entendeu? Exatamente. Não, eu não estou dizendo assim os engenheiros porque eles não querem. Eles querem usar, mas a gente também tem a dificuldade das leis, né? No sistema, né, que a gente trabalha. No funcionário público. Então, é isso. Então, a gente tem uma dificuldade, mas a gente está batalhando. Até eu vou colocar, não é isso como a gente estava batendo papo, depois o pessoal das pontes, para vocês um dia fazer uma palestra com eles, para vocês verem como é interessante essa questão também. A Murilo está aí. Resta a gente tentar aproveitar, entender de como é o atual, para depois tentar mudar alguma coisa, né? Exato. E eu acho que isso aí que é engenharia, viu? É a gente buscar o desafio, não aceitar o que já existe, por exemplo, se a gente sabe que é falho, principalmente, e botar a cara a tapa, igual é a construtora de vocês aí, fazer e ver que dá certo. Tem que dar certo. E ver que vai dar certo, né? E por aí vai. E dava RT, porque a RT, apesar que a gente tem aí já uma birra, né, com CREA, né? Mas a RT é importantíssima. Com certeza. Por quê? Tem que dar valor, a gente tem que dar valor na RT e quem contrata tem, porque ele sabia que aquela RT é importante. É importante para você fazer uma engenharia de qualidade, exigir mesmo. Exigir que tenha e ele exigir que é interessante ele exigir, que é importante ele exigir essa RT, porque senão fica um serviço... Eu já ouvi de tudo, vi patroleiro pôr o ouvido no solo e falar, você põe tanto de água. Mas essas histórias que a gente ouve, é isso aí, é isso que acontece na prática. Temos perguntas ou não? Como é que nós estamos? A gente tem aqui, o Gilberto Soares está perguntando se é possível utilizar em pavimentação de pista de aeroportos. Não sei. Não tenho aí, porque aí você vai ter que fazer um dimensionamento, né? Então, por exemplo, a gente vai no aeroporto
de Londrina há um tempo atrás, eu não tenho essa experiência de... Pode ser em pistas, você utilize, mas aviões leves, né? Porque ele é um reforço do solo, né? Ele suporta, mas não tem um mês de comparar. Aí teria que a gente fazer um estudo do sul vamos dizer, num aeroporto, no aeródromo, sim, mas no aeroporto de grande porte, não sei, não sei. Ok. Ele foi utilizado como ele foi utilizado no Rodoanel. No Rodoanel, como reforço do subleito, não como capa propriamente, porque o Rodoanel é o tráfego, né? A importância do tráfego. Por isso que nós estamos num nicho de mercado, de um tráfego médio, pesado, para baixo, né? Não no super. Eu não indicaria você fazer uma com ele numa faixa de ônibus, porque aí ele pode ser utilizado como reforço do subleito numa faixa de ônibus. Porque quem mora em Londrina viu ali, o professor João Cândido, eu sempre comento, subiu uns ônibus ali. Quando eles colocaram os ônibus numa faixa só, você dobrou, triplicou numa faixa, você não tem sua base ali. Você vê que você tem um problema da CMTU até chegar ali na Professor João Cândido, ali, na Sercontel. Tudo estourado. Mas não é porque é um pavimento ruim. Você dobrou, triplicou o tráfego em cima, né? Ele não foi dimensionado para aquele suporte. Excelente. Porque, igual você mostrou no começo, uma coisa que eu acho que esquecem muito é como fazer as contas, né? O que considerar em projeto, melhor dizendo, né? E essa consideração de projeto que é muito importante, que a gente Claro. tem tráfego de um lado e para o outro, já varia, né? A base que a gente vai... Se o tráfego é de um lado só, de um sentido só, já é outra conta, né? E às vezes muda-se o sentido de uma via e simplesmente ela começa a passar a dar problema. Exato. A gente tem mais... Porque dentro desse dimensionamento, passa tantos, você tem que avaliar também com carga vazia. Então, numa média, 30% desses caminhões passam com carga vazia. Se você pega uma estrada de pista dupla, você tem que fazer esse dimensionamento, maior trecho. E aí é onde passa a maior quantidade de caminhões, que é na pista da direita. E aí tem umas condições ali, 70% do caminhões pesados a 80% na pista da direita. Então, você dimensiona por aquela pista todo o pavimento, né? Da pista da esquerda, onde passa os carros mais leves. Muitas vezes, em algumas especificações, eles falam, nem considera o tráfego de carro leve. Carro não considera. Entendeu? Realmente. Uma outra pergunta que a gente tem aqui, ó. Ricardo Marcel perguntando: boa noite. O aditivo pode ser utilizado tanto em solos argilosos quanto arenosos? Pode. Foi ali que eu demonstrei, né? Toledo e Londrina são solos argilosos. Cafeara é um solo arenoso. Por isso, o base forte, ele é um solo que pode ser utilizado no argiloso também. Já o Coneide, ele não pode, é só no solo argiloso. Então, depende muito, por isso que aí o que a gente estava falando, Murilo, é engenharia. Você tem que pegar o solo e fazer esse dimensionamento ali no laboratório, né? Então, meus parceiros são a Tecnicom, cada tipo de ensaio, cada tipo de produto, ele tem um ensaio diferente para você conseguir fazer ele similar ao CBR, né? O suporte que ele vai ter. Você tem uma definição de suporte. Por isso que você ter uma tabela onde você amarra as coisas não é correto. E cada solo de uma região dá uma coisa, vamos dizer assim, né? Por isso que é importante você ter na obra o laboratorista, conferindo esse solo. E eu acho que isso talvez esteja aí o caminho pelo qual a gente consegue implantar a tecnologia. Tendo essa confiança, por exemplo, que o executor da obra vai fazer os ensaios corretos e vai considerar isso no cálculo, né? Claro. Você ali, você tem um laboratorista
ele te dá os resultados de campo. E você tem o resultado de laboratório. Então, você compara um com o outro e fala, não, peraí, tem alguma coisa. Não é para parar agora com o rolo compactando, porque eu não vou atingir esse objetivo, que é o resultado do laboratório, que esse resultado de laboratório foi utilizado para fazer o dimensionamento do pavimento. E o solo, todo mundo sabe, né? Você vai andar 10 quilômetros, ele muda. O solo é uma coisa, cada um tem uma característica, você tem que 10, 20 quilômetros. Francisco Alves, que eu estava falando, são 15 quilômetros. Nem isso. Acho que muito menos passou de argiloso, de arenoso para argiloso. Dessa área faz solo cimento. No distrito, que é 15 quilômetros, que nem isso acho que você já é um solo argiloso. Então você muda completamente a base. Entendeu? Cimento, outro. E outro brita. E às vezes, né, Michael, você fazendo um ensaio correto, vamos dizer assim, com distâncias reduzidas, vamos dizer assim, você acaba otimizando o seu pavimento, né? Claro. Porque você deixa de onerar onde não precisa. Você deixa de colocar o material mais bruto, vamos dizer assim, para colocar algo mais eficiente, que vai te economizar. Exato. Então, muita gente pensa que isso é custo, né? Mas se você começa a enxergar pelo lado da aplicação efetiva das suas camadas, do material, da passagem do rolo, você vai ver que esse custo se paga na obra mesmo. Se paga na obra, exatamente. Você tem menos equipamento, menos mão de obra. Nós estamos vivendo uma dificuldade, né? Teria que dar mais emprego. Mas eu acho que a renda do custo também, a gente vai gerar mais emprego. Se você tiver mais oportunidade de obra, você gira. Não é porque você tem... um caso típico, o governo do estado manda dinheiro para as prefeituras para fazer a pedra irregular. Pedra irregular, ela serve ali na região de ali no sudoeste do estado, eles usam muito pavimento de pedra irregular. O que acontece? A pedra irregular ela é diferente de um paralelepípedo. Ela é quebrada manualmente, ela não é um cubo. Ela é irregular mesmo, por isso o nome. Então, a gente estava em quatro pontes, é perto de Toledo. O prefeito, uma história boa, falou, eu tenho dinheiro aqui para fazer pedra irregular, mas não quero fazer, porque é o seguinte, se você ligar o rádio andando numa pedra irregular, você derruba o radialista fazendo o programa do outro lado. Ele cai da banqueta, de tanto que chacoalha. E aí, qual que é o problema? Eles financiaram, foram fazendo estrada, e agora chegou o problema. Pô, a reclamação, aquilo chacoalha, aquilo bate, aquilo acaba com o carro e tal. Tem que pôr capa asfáltica em cima. E aí, para resolver, são 6 centímetros de capa asfáltica. Os primeiros 3 centímetros você vai preencher os vazios, os outros 3 centímetros você vai fazer uma capa asfáltica em cima. Então, você coloca 6 centímetros. Quando você vai ver o preço desse produto acabado e o pavimento que ficou, é um absurdo. E aí você vê a dificuldade que Londrina tem, tentando várias vezes. A gente tentou alterar, que é a estrada Paiquerê-Guaracá, que não sai, ela não tem viabilidade econômica, e tentaram licitar por várias vezes, a empresa que estava fazendo preferiu abrir mão da obra, e não finaliza, porque você tem um custo muito alto. É um trabalho manual, artesanal, isso aí já foi. E isso aí tem que ser feito onde você tem condição de tirar uma pedra do lado, mas a pedra irregular é um absurdo se financiar a pedra irregular na região norte do Paraná, onde eu só você faz uma compactação, você não tem a proteção, já começa a afundar, e aí o prefeito começa a ver reclamação, o que ele faz? 6 centímetros, 7 centímetros, você recebeu quem? Pô, ficou uma maravilha, ficou. Mas gastou-se um dinheiro doido. Exato, né? É isso aí. Vamos para a última pergunta, Michel? Pode. Tiago Oliveira perguntando, boa noite. Já vi alguns casos, a aplicação da camada CBUQ sobre a imprimação impermeabilizante, sem o uso da camada ligante. É correto esse procedimento? Como é que é? Repete aqui, deu uma cortada. Onde aplica-se a camada CBUQ sobre uma camada de imprimação impermeabilizante, certo? Sem o uso de uma camada ligante. Não. Porque
a camada de pintura e ligação, ela faz a ligação, porque o impermeabilizante que ele estaria, o CM30, que é o produto, né? Tem que ver muito bem, porque hoje existe variedade de produtos. Já existe produtos que é o Imprima, que ele não exige, não pede a necessidade de você pôr um ligante em cima. Então, tem alguns produtos que sim. Mas, se você usar de acordo com a tabela de Londrina o CM30, você tem que fazer uma pintura ligante em cima. Tá? Outra coisa, uma coisa que reduz custo aí, que eu não comentei, o estabilizador de solo, o Conade, principalmente, ele te evita, você faz só a pintura de ligação. Você não precisa fazer uma camada impermeabilizante, porque ele próprio ele já é um impermeabilizante. Ele já tira a propriedade da argila de virar plástica. Então, ele já é um impermeabilizante. Então, se você pegar numa tabela, só aí você economiza R$8 por metro quadrado, 7 a R$8. Num produto. Então, você põe Excelente. 10 mil metros, dá 1.000. É isso aí, as contas são assim mesmo. Maravilha, eu acho que a gente já tem um bom conteúdo aqui hoje. Então é isso. Não, Michel, muito obrigado pela sua apresentação. Olha, nada, que é isso. foi muito rica e muito didática. E conto aqui Obrigado. com próximos encontros, você, a sua presença aqui com a gente, principalmente no decorrer do desenvolvimento dos próximos trabalhos, né? Então, o Sinduscon está com interesse da gente fazer uma cartilha disso, de pavimentação, explicando passo a passo como que deve ser feita uma pavimentação, né? Para a gente convencer prefeituras, convencer engenheiros, construtoras, e a gente fazer um material bem bacana disso. Isso é um produto desse ciclo de palestras aqui de pavimentação, então agradeço Claro. a todos que estão aqui presentes até agora e que participaram dos outros dias também de palestra desse ciclo, que fechou agora, mas nada impede dele abrir novamente. A gente tem outros caminhos a seguir também na pavimentação, que seria o caminho laboratorial da coisa, né? A gente pegar, falar como funcionam os ensaios, tintim por tintim, eu acho que é legal também, porque isso já foi uma demanda do dia 2, né, da vez passada. Então é isso. Muito obrigado, Michel. Quiser falar alguma coisa? Eu gostaria só de fazer um agradecimento ao Milton e ao, que são parceiros lá, que a gente convidou, que se fizeram presentes aí nas palestras, né? Que são pessoas especializadas lá de Cascavel, que gostam da pavimentação, que podem colaborar com isso, não vão colocar problemas. E queria agradecer uma pessoa já falecida, que eu gosto muito, que é o Dr. Murilo, foi um dos proprietários da Urbasa, que é uma empresa de pavimentação, é uma empresa muito grande e muito bacana, que eu trabalhei com ele, e já falecido, que eu gostaria de fazer uma homenagem para ele aqui nessa palestra. Tá bom? Maravilha. Obrigado. Então, em nome do Sinduscom Paraná Norte, da Governança da Construção Civil de Londrina e do Clube de Engenharia e Arquitetura, a gente encerra esse ciclo aqui. Fiquem atentos, todo mundo vai receber o link com o vídeo de todas as palestras, não só dessa, das anteriores também. E é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham todos uma ótima noite. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.